O ego transformado. Como encontrar esse caminho? O caminho da cura, o caminho de um ego transformado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, para que a gente possa experimentar exatamente aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu quero então aproveitar isso e falar alguns conceitos, começar falando de alguns conceitos importantes que já foram falados, eu quero apenas reforçar. São palavras, né? E muitas vezes as palavras têm conotações diferentes e as palavras têm entendimentos diferentes. Então a gente, para poder alinhar e trazer o mesmo sentido, eu quero dizer que o ego, essa palavra ego, de forma direta é o eu. Eu posso dizer é o nosso eu, é o próprio eu. E quando o eu está no centro da vida de uma pessoa, temos aí o egocentrismo. Quando o eu está comandando as ações e fazendo exatamente o que quer e exigindo que seja feito da forma do eu, isso é o chamado egocentrismo. É interessante que nos casais, a palavra foram dois tronos, né? Duas pessoas que se casam, e o grande problema do casamento é quando esses tronos colidem, e cada cônjuge, cada um dos cônjuges começa a exigir que a sua própria vontade seja feita. Mas nós podemos dizer que o egocentrismo, ele trava quaisquer níveis de relacionamentos. Porque a premissa de um relacionamento, a premissa do amor é não buscar o próprio interesse, a premissa é uma unidade, é um ambiente onde os dois convergem para o outro, né? O coração será convertido de um para com o outro, do pai para o filho, do marido para a esposa. O egocentrismo é como um muro que bloqueia, né, esse melhor e o mais saudável nível de relacionamento entre duas pessoas. No egocentrismo, nós temos a supervalorização do eu, onde tudo o que mais importa gira em torno de quem? De quem? De mim mesmo. É isso que é o egocentrismo. Ontem foi lido um texto para expressar, né, segundo um texto bíblico, apresentar expressões do egocentrismo. Né, o pastor Roberto da Oitava Presbiteriana, ele leu esse texto, Léo, de Isaías capítulo 14, no verso 13, ele fala sobre a queda de Babilônia, e ele comentou ontem sobre o monólogo dos 5 eus. E o texto diz o seguinte, essa liderança ali e a própria Babilônia: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Continua de novo, eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. É muito eu para pouco versículo, né? É muita vontade de fazer a própria vontade, de se exaltar, mas a palavra de Deus fala que nesse monólogo dos 5 eus, ali também há a sua queda. No verso 15 diz: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O egocentrismo é algo que na perspectiva cristã, um homem de Deus, uma mulher de Deus, segundo os valores do reino de Deus, segundo isso, segundo o que nós aprendemos na palavra de Deus, o egocentrismo deve ser combatido, ele deve ser neutralizado, ele deve ser paralisado. Em suma, nós devemos resolver o nosso problema de egocentrismo urgentemente no Senhor e em Deus. Amém, queridos? Precisamos então encontrar esse caminho que eu estou chamando o caminho do ego transformado. Falando de agora algumas crises que nós podemos ter desse ego, né? Falei algumas coisas de formas práticas, agora eu quero falar de algumas crises. Uma dessas crises é a crise da autoestima desequilibrada. A autoestima é a palavra que nós damos à nossa autoavaliação, ao valor que nós damos a nós mesmos. Isso significa autoestima. Tem autoestima alta, tem autoestima baixa, tem autoestima equilibrada, desequilibrada. E a autoestima, no final das contas, é uma avaliação, é um julgamento que nós fazemos de nós mesmos, naturalmente.
sem ninguém nos impor, nós estamos nos julgando naturalmente, e esse julgamento que nós damos valor a nós mesmos, isso é chamado de autoestima. E temos extremos nesse julgamento. Possivelmente todos nós já passamos por isso em alguma medida. Ou nos depreciamos, ou nos exaltamos além da medida. Alguém aqui, deixa eu ver se vocês são corajosos, alguém aqui, em algum momento, já se depreciou em uma autoavaliação? Levanta a mão. Poucas pessoas, eu já me depreciei muitas vezes. Alguém aqui também já se supervalorizou, se valorizou além da medida? Eu muitas vezes. Quando jovem eu só consigo me lembrar na minha na supervalorização, o desejo de estar no centro das atenções. Ainda eu escapulo ainda de vez em quando, e minhas filhas falam que de vez em quando eu dou uma escapulida, ainda quero me vangloriar. Mas nada demais, nada demais, filhas? Nada demais. Nada exagerado. Mas existente ainda, insistente. O ponto é que esses extremos, da autoestima, os extremos, a altíssima, e a baixíssima, ambos são maléficos. Ambos fazem mal para a gente. Por quê? Porque ou nós nos frustramos na baixa, quando nós nos colocamos negativos demais, críticos demais, nós nos culpamos demais, nós estamos frustrados porque a gente não atinge os padrões, ou também nós somos iludidos, porque nós exageramos na autoavaliação. Então nós achamos que a gente é o último biscoito do pacote, nós somos o queridinho da mamãe, a princesinha da mamãe, o garotão do papai, e acaba que a gente se sente melhor do que a gente realmente é. Ambos são problemas. Muitos se julgam piores do que são, outros se julgam melhores do que são. Ambos têm problemas de egocentrismo. Um pode, na sua supervalorização, falar apenas de você mesmo. Você conhece gente assim? Que está o tempo todo falando das suas conquistas, das suas bênçãos, como é bom, como tem sucesso, como é melhor do que os outros, tendo o eu sempre girando nessas conversas. Ao passo que outros podem também, nessa baixa autoestima, chorar suas mágoas e reforçar suas fraquezas, minhas falhas, minhas faltas, minhas incompetências, minhas limitações, minhas ausências de sucesso. Faz da sua vida uma novela dramática que também o coloca onde? No centro. Ambos extremos estão com problemas de egocentrismo, com problemas de colocar o eu o tempo todo no centro. Tudo é meu, tudo sou eu, tudo acontece comigo, o bom e o mal. A pergunta que fica nessa manhã para introduzir, eu estou só introduzindo o tema, é como fugir dos extremos e como sair dessa posição de ficar girando apenas em torno do eu, que deve ser combatido segundo o Evangelho de Cristo. Certamente nós precisamos da cura para esse egocentrado, egocentrismo. Há também a crise da comparação. Como nós nos machucamos na comparação. O tema, espelho meu, eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, no desenho animado da Branca de Neve, todos aqui já viram, E a rainha, ela conversa com o espelho e ela fala o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Talvez você pode pensar, bela não é algo que me atrai. Você pode criar o adjetivo que você quiser. Talvez você pense, eu sou mais inteligente, mais forte, mais rico, mais sei lá o quê. Pode colocar o adjetivo que você quiser. Mas a ideia é que, nesse contexto, a pergunta que fica é o que a rainha estava buscando encontrar com essa conversa com o espelho. O que ela estava buscando encontrar com essa conversa com o espelho? Ela estava tentando se afirmar com essa conversa, com essa pergunta. Ela queria se ensoberbecer, ela queria manter-se arrogante. Qual a carência que ela estava procurando preencher? Qual a posição proteger? Muitas vezes nós nos encontramos da mesma forma, tentando preencher um vazio que existe, ou tentando proteger uma posição. Isso tudo faz parte do egocentrismo.
É interessante que você pode ver que aquela rainha, nós não pensamos sobre isso, ela era a rainha, ela tinha palácio, ela tinha súditos, ela tinha banquetes, ela era até então a segunda mais bela, mas de alguma forma ela encontrou uma insatisfação. Você é assim? Você já passou por isso? Que você está sempre insatisfeito com alguma coisa? Você já passou por isso? Você é assim? Eu estou sempre insatisfeito no seu auto-julgamento. Quando você vai para o espelho, você se olha, você está sempre se julgando e sempre insatisfeito. O problema é que aquela mulher, a rainha, quando ela descobriu que havia alguém que era mais bela do que ela estava disposta a ir até as últimas consequências para que ela não pudesse perder a sua posição de a mais bela do reino. Ela estava disposta até a matar a famosa Branca de Neve. Em resumo, queridos, nós estamos vivendo muitas vezes, mediante o egocentrismo, viver e agir em torno do eu. Mais um aspecto que eu quero trazer da comparação. Um exemplo prático para todos nós aqui. Você que está sempre sendo avaliado de alguma forma, seja na escola, na faculdade, seja na profissão, ou seja, de qualquer forma. A minha pergunta é, se eu te dissesse, grava isso, pensa comigo, nós estamos refletindo nesse primeiro momento. Se eu te dissesse que você tirou nota 9 em 10, 9 em 10, na sua performance, em qualquer prova, em qualquer que seja a sua avaliação, você tirou 9 em 10, você ficaria satisfeito, sim ou não? Sim, poxa vida, acredito que sim. E se logo depois eu afirmasse que todos tiraram 10, e só você tirou 9? Você receberia informação da mesma forma? Provavelmente não. É claro, exceto aqueles que nunca tiram 9. E aí ele fala, que é isso, pastor? 9 é tudo, né? Tem alguns aí que nunca tiraram 9 na vida. Mas normalmente nós temos uma medida, né? Que não é uma medida nossa apenas, é uma medida comparativa. Você percebeu que um exemplo simples te faz refletir? Você está aí aberto para as reflexões? Agora pense comigo de forma diferente. Eu vou mudar os parâmetros do exemplo. Imagine agora que eu venho e digo para você que, na verdade, você tirou 6 em 10. Você ficou na média. Você tirou 6. É o famoso antigamente, eu não sei como é que fala hoje. Você passou raspando, é assim que falava antigamente. Você tirou 6. Você ficaria satisfeito? Talvez a maioria não ficaria satisfeito. Não, eu tirei 6 em 10, não estou satisfeito. Agora, se eu dissesse o seguinte: você foi o único que tirou 6, todo o restante tirou abaixo de 6. Não traria um alívio para a gente? Poxa, quer dizer então que eu fui o melhor de todos? Não, então não foi tão ruim assim. O que é isso? São os efeitos que nós temos de comparação. Nós estamos o tempo todo nos comparando. Agora imagina o trágico que é, o tão trágico. Eu ouvi um dia uma história, eu quero trazer essa história, ela é semelhante a essa, e ela é muito interessante de se falar. Imagine que eu tenho um terreno, e esse terreno precisa de capinar. E não vem dizer que você não sabe capinar não, porque no meu exemplo todo mundo sabe capinar, tá bom? Então eu peço a você que me ajude a capinar o meu terreno. E você, pelas minhas contas, você tem que gastar um dia para capinar o meu terreno. E eu vou te dar R$2.000. Alguém aqui aceita R$2.000 para capinar o meu terreno em um dia? Sim ou não? Não, poxa vida, vocês estão ricos. Eu quero todo mundo aqui levantando a mão. É R$2.000, galeria. 2.000, um dia. No meu terreno. Antes que você me cobre, antes que você me cobre isso, o meu terreno é no céu, tá, gente? Então, não é para agora. Mas imagine que você começou então a capinar o terreno. E você fez o melhor esforço. E você vai ter R$2.000 nesse dia, ao final do dia. Está prometido. Só que eu fui visitar o terreno meio-dia e eu percebi que você não está indo tão bem, porque você não vai conseguir terminar de capinar o terreno ao final do dia. Sabe o que eu faço? Eu tomo uma decisão, eu sou o dono do terreno e eu vou contratar agora um outro. E eu trago esse outro para te ajudar,
para vocês dois finalizarem o terreno. Você estava feliz com os 2.000, não estava? Só que eu decidi que essa pessoa que chegou na metade do dia vai ganhar R$ 2.000 também. E agora, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo injustiçado, sim ou não? Mas você estava feliz, você queria me cobrar os 2.000. Por quê? Porque nós temos uma medida e um padrão, muitas vezes complexo, que ao invés de gerar em nós satisfações livres da vida, nós geramos comparações nocivas. Qual o problema de eu, que sou o dono do terreno, querer pagar 2.000 para alguém que trabalhou o dia inteiro, ou trabalhou só meio-dia, mas para você agora, os 2.000 que eram tão bons, já não são tão bons. Você está conseguindo criar exemplos na sua mente, da sua própria vida, em tantas coisas que você experimenta? Sim ou não? Casamento, profissão, ministério, relação com filhos, amizades. Nós experimentamos a crise dos julgamentos. O egocentrismo, ele trata isso com muita força. O espelho que a rainha viu também pode ser um instrumento de julgamento. Eu te pergunto agora, como você se sente, sinceramente, ao se olhar no espelho? É só você, está só você no quarto, não tem ninguém vendo. A pergunta é, como você se sente ao se ver? Seja sincero na sua avaliação. Que julgamento que você faz a seu respeito? Você alivia ou você pesa? Você se acha alguém de valor? Você se acha alguém sem valor? Você está em alta ou está em baixo? O balão está cheio ou o balão está vazio? E quando a lente que importa já não é a sua, já não é a sua lente que importa, é a lente dos outros que importa. Ah, como tem gente sofrendo por causa da lente dos outros. Quando você convive com as pessoas, você se sente julgado? Você se sente julgada? Você é aquela pessoa que, por exemplo, sai da presença de alguém e fica assim, meditando. Será que as pessoas gostaram de mim? Será que as pessoas concordam com a minha posição? Será que elas gostam do jeito que eu falo, do jeito que eu tomo minhas decisões? Como eles me julgam, minhas falas, meus posicionamentos. Muitos de nós, amados, muitos de nós se perdem, se machucam, se perdem, se machucam, se ferem com os julgamentos feitos em sua própria lente, e muitos também se machucam, se destroem com o julgamento feito pelas lentes dos outros. Estamos aqui juntos, amém ou não? E todas as vezes que nós estamos aceitando altos níveis de julgamentos, estamos colocando muita pressão, muita verdade, muita aceitação nos julgamentos variados. Escute bem, eu sei que é um confronto que você não quer ouvir nessa manhã. Possivelmente o seu eu está no centro da sua vida, está dando muita força a ele. Nós precisamos encontrar a cura do nosso ego, a cura, um ego transformado, livre, desimpedido, leve, correndo, voando com as asas do Espírito, leve, um ego novo, um ego regenerado. É isso que nós precisamos, e eu quero fazer uma oração sobre isso agora. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar nessa manhã, Jesus, e sabemos, Pai, que o Senhor tem o caminho da cura, o Senhor é a nossa cura. Ó Deus, nós podemos ser transformados, nós podemos ser livres das culpas. A tua palavra afirma, Deus, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ó Deus, nós passaremos da morte para a vida, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tua palavra também diz, ó Deus, que nós temos paz com Cristo, nós somos justificados pela fé e temos paz com Cristo. Ó Deus, que nessa manhã, que o Teu Espírito possa, Deus, tratar na mente, no coração, trazer, ó Deus, reflexões firmes, convicções de mudança. E, ó Deus, que nós possamos entrar e entender, ó Deus, experimentar esse caminho, ó Deus, da cura de um ego transformado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos.
Amados, nós precisamos nos libertar das pressões. Você precisa se libertar das pressões que surgem de você estar sempre no centro e querer continuar sempre no centro. O que importa é o meu balão. Ele está cheio ou está vazio, mas o que importa é o meu balão. Eu quero te afirmar nessa manhã que a cura do nosso ego, ela começa com a salvação. Primeira palavra que eu quero dar, a cura do ego começa com a salvação. Por que, pastor, que o senhor está afirmando isso? Porque na salvação, o nosso olhar é levado à cruz de Cristo. É o primeiro ponto da salvação que eu quero trazer. E quando olhamos para a cruz de Cristo e entendemos a mensagem da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, nós experimentamos, se a salvação é real, é importante que eu diga isso, se o entendimento é claro, nós experimentamos pela primeira vez o derramar do maior amor que já existiu. Quando um homem, quando uma mulher, um jovem, ele recebe o derramar do amor de Deus, que faz parte, que permeia, que é a essência do evangelho de Jesus Cristo, da boa nova de Cristo, o próprio Deus que veio em carne e morreu no meu lugar. Ele não fez isso porque eu era bom, ele não fez isso porque eu fazia coisas boas, ele fez isso mesmo eu sendo mal, porque ele me amou. Esse derramar no coração do homem, ele gera uma química, uma mudança, ele catalisa muitas coisas no coração de um homem, de uma mulher. Algumas delas, a principal delas, é que você é perdoado do seu passado, que muitos são atingidos até o dia de hoje no passado. Ele é derramado no presente, ele gera segurança no presente, segurança no caminhar, leveza da vida. Eu sou amado por Deus, Deus me ama, ele provou isso naquela cruz. Eu estou em paz com Deus, porque eu fui justificado pela fé nele, e ele garante futuros. Esse é o primeiro grande movimento para curar o nosso ego, é o amor de Deus que nos dá segurança, nos livra das culpas, dos julgamentos. Além dessa salvação que projeta amor, a palavra de Deus diz em Romanos, abre para mim Romanos capítulo 10, no verso 9, que fala, o apóstolo Paulo está falando sobre salvação, e ele diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nesses primeiros atos de relacionamento com Deus, nós decretamos, pode deixar o texto aí, Léo, o senhorio de Jesus Cristo, o governo de Jesus Cristo. Jesus não é apenas aquele que salva-nos, mas Ele é principalmente aquele que é o Senhor. E Ele, na salvação verdadeira de um homem e de uma mulher, Ele se torna o nosso Senhor. Então, o que vem a partir disso, a partir do arrependimento, a partir de uma confissão de que você não pode viver sem Deus, a partir do entendimento que você pecou, porque você andou sem Deus, essa convicção do governo de Cristo, ela confronta o nosso eu. Ela confronta diretamente o nosso eu. Por quê? Porque ela diz para nós mesmos: você não pode se salvar. Você não é tudo isso que você pensa, e nem você é tudo isso que você não pensa. Você não é de mais e você não é de menos. Você é simplesmente amado por Deus do jeito que você é. E Ele agora quer se tornar o Senhor. Quando nós caminhamos com essa convicção, com esse entendimento, o eu vai dando lugar para o governo de Jesus. O eu vai perdendo espaço e vai sendo colocado no lugar dele, e Jesus vai tomando a rédea, o trono, o governo da nossa vida. São os primeiros movimentos da cura do nosso ego, por meio de Jesus Cristo. E essa cura continua, ela se multiplica na nossa vida, a partir do momento que aceitamos o governo de Jesus Cristo, por meio do poder, do movimento, da manifestação do Espírito Santo no nosso coração. Quando Ele vai traduzindo a palavra, vai nos ensinando sobre o reino de Deus, vai apresentando Cristo, vai confirmando o governo de Jesus nesse contexto, eu estou sendo alimentado, dirigido, orientado para sair do centro e para colocar Jesus no centro. Eu já disse aqui em outras mensagens que um dos ministérios do Espírito Santo é apontar o dedo e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E isso vai crescendo na nossa vida e nós vamos nos livrando das pressões do eu,
do egocentrismo. Quanto mais de Deus, menos de nós mesmos. Amém, queridos? Se você já foi salvo por Cristo Jesus, se você tem, é só você se abrir para essa grande verdade e caminhar sobre ela. Você vai ser transformado, e você vai ser curado, né, dessa pressão do egocentrismo. Além disso, eu quero falar de uma palavra que vai soar esquisito no primeiro momento, que é a importância do autoesquecimento. É uma frase utilizada por um pastor americano, e a tradução talvez não tenha sido das melhores, mas eu quero utilizar a tradução. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, eu quero ler do verso 1 ao 5. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, ele estava falando sobre algo que estava acontecendo. Se você ler o contexto, havia ali comparações, havia ali uma discussão sobre Paulo, sobre Apolo, sobre Cefas. Quem é o melhor? Quem eu sigo? Eu sou amigo de quem? Quem é mais importante por ser amigo daquele que é mais importante? Movimentos, né, de comparações que a igreja de Corinto estava fazendo. E aí, no verso 1, ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, daqueles que agem como aqueles que promovem o que é de Deus na vida dos homens, é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, leia com atenção, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações dos homens. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo aborda nesse pequeno contexto a questão do julgamento de uma forma diferente, talvez, do que a maioria de nós pensaria, de uma forma inusitada e de uma forma inesperada. No verso 3, põe para mim o verso 3, ele diz que não se importa. Léo, acha para mim a versão NVT para o verso 3, vai ficar mais legal ainda. Não se importa com o julgamento dos outros e não se importa com o próprio julgamento. Na NVT, daqui a pouco ele vai achar, está escrito o seguinte: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês. O apóstolo Paulo está falando isso, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Se a gente parasse apenas no primeiro trecho, dizendo que eu não importo pela avaliação de vocês ou da autoridade humana, nós poderíamos cometer um grande equívoco. E escute, um equívoco muito comum na sociedade é o seguinte: eu não estou nem aí para aquilo que você diz a meu respeito, eu só me importo o que eu penso a meu respeito, eu não estou nem aí para o que você diz, para as suas regras, os seus padrões, eu não aceito os padrões dos meus pais, nem da sociedade, eu vivo para mim, mediante os meus padrões. Está muito em voga isso. O apóstolo Paulo não disse isso. Se eu parasse o texto na metade, poderia parecer. Ele continua dizendo que ele não está nem preocupado com o seu próprio padrão, com a sua própria avaliação, com o seu próprio auto-julgamento. Ele está dizendo: eu não estou nem aí para o julgamento que os outros fazem a meu respeito, eu também não estou preocupado com o julgamento que eu faço a meu respeito. Paulo ele nos assombra com esse versículo, ao dizer que nem a própria avaliação dele é importante. Se parassem por aqui, o que você veria, ou que você perceberia nesse homem chamado apóstolo Paulo? Um homem livre, um homem desimpedido, um homem que segue o rumo da vida. Ele não está nem preocupado com o julgamento dos outros, ele não está preocupado também com o seu próprio julgamento. Ele está livre, liberto de acusações, culpas, medos. Ele está seguindo a sua vida, está fazendo o que Deus mandou ele fazer, ele está seguindo o seu ritmo. O autor chamou isso de autoesquecimento. O autoesquecimento não é a perda de memória. Quem sou eu? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Não tem a ver com a memória. O autoesquecimento, na prática, ele tem a ver com você tirar a força do eu. A ideia que o eu tem que estar no centro dos julgamentos. Tira o eu, tira ele do jogo, coloca ele de lado. Ele não tem que estar centralizado, ele não tem que ser governo, ele não tem que movimentar vocês. Na prática, pessoas assim têm o seu ego
resolvido em Deus. Eu não estou preocupado com o julgamento dos outros, eu não me preocupo nem com o meu próprio julgamento, eu estou bem, eu estou resolvido. Neste contexto, queridos, a pessoa que se esquece de si mesmo, ela não se sente ferida, ela não fica mal quando ela é criticada, ela não se destrói por meio das comparações, ela não fica incomodada, não perde o sono por estar na boca do povo. Estão falando de mim aí, em algum lugar. Está tudo bem. O autoesquecimento é semelhante ao que Jesus diz em Lucas 9, no verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Semelhante a um autoesquecimento. Sai do centro. Não é você, não é por você. Eu acho que o pastor Hermes, ele ministrou a mensagem: o mundo não gira em torno de você mesmo. Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Negar-se a si mesmo é abrir mão da própria vida, tirar o eu do centro, colocá-lo na posição dele, de servo, não de senhor, de orientado e não de orientador. Se alguém é capaz de dizer, grave isso, se alguém é capaz de dizer: eu não me importo com o que os outros falam de mim, eu não me importo nem com o que eu falo de mim, ele está vivendo o quê? O caminho da libertação, está livre, é alguém livre. Seu ego não está inflado, o seu ego também não está esvaziado, o seu ego está o quê? Saciado, está preenchido corretamente. A pessoa que se esquece de si mesmo tem o ego satisfeito e não se abate com as críticas e julgamentos. Ele ouve, ele entende, ele avalia com tranquilidade, não se fecha, ele está de boa. O que estão dizendo de mim? Será que tem alguma verdade nisso, mesmo que de uma forma dita errada? Ele abre espaço para mudança. Por quê? Porque ele entendeu que a sua identidade em Cristo o coloca em um processo de mudança, de transformação. Ele está aberto às transformações. Ele sabe que ele não está perfeito, mas ele está sendo aperfeiçoado por Deus e para a glória de Deus. O processo de transformação, amados, não pode nos machucar. Quando o seu ego está no centro e alguém fala contra você, você se fecha para a mudança. Faz parte. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Ser transformado está na Bíblia. Nós temos que celebrar os novos patamares da nossa fé, os novos alcances da paz com Deus, as convicções que nós temos de viver para agradar ao Senhor, colocá-lo no centro. Escute com atenção. Pessoas que experimentam o benefício do autoesquecimento não têm fome de elogios, nem têm medo de recebê-los. Não preciso de elogios, e eu não tenho medo de recebê-los. Por quê? Porque está tudo bem. O que dizem a meu respeito, ou o que eu mesmo digo, não domina minhas visões, minhas pretensões e os meus sentimentos sobre mim mesmo. Por quê, pastor? Por que isso não domina? Porque a pessoa entende que tem uma outra fonte de avaliação da sua própria vida e da sua própria existência. E nessa fonte que você vai buscar a verdade sobre você mesmo. O apóstolo Paulo declara isso no versículo 4 do mesmo texto. Pode colocar o verso 4 da NVT. 1 Coríntios 4, verso 4, eu vou ler agora a tradução NVT. Minha consciência, colocou? 1 Coríntios 4, 4, está limpa. E isso não prova. O verso 4. Mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Vou ler de novo. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. Muitas vezes você usa esse termo: minha consciência está limpa. Minha consciência está limpa. É você fazendo o seu auto-julgamento. O apóstolo Paulo está dizendo: minha consciência está limpa, ela não me julga, mas eu não estou dizendo que eu estou certo.
Eu só estou dizendo que quem me julga corretamente, quem faz a perfeita avaliação, o justo juiz, é o Senhor. Na minha tradução, ela fala, pois quem me julga é o Senhor. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, a consciência dele não é o norteador dele. Não, ele não é norteado pela consciência. Ele não julga, ele não culpa, ele não se culpa e não se julga, mas ele também não se vê massacrado pelo próprio julgamento. Mas ele também não se acha inocente. Ele não se acha justificado. Ele sabe que ele está no tribunal certo, que é o tribunal do Senhor. Mesmo tendo uma consciência limpa, ele não se declara inocente, ele apenas se dobra ao verdadeiro tribunal diante do justo juiz, aquele que não é enganado por ninguém, aquele que não é iludido por ninguém, aquele que sabe todas as coisas, o próprio Senhor. Quem me julga é quem? O Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, quem me julga é o Senhor. Porque nós temos, a maioria de nós, queridos, desde a nossa infância e adolescência, a maioria de nós temos um desejo, um senso, uma demanda por sermos recebidos, bem avaliados. Por essa razão, de sermos o tempo todo afirmados ou reafirmados, porque o eu está no centro. Nós queremos buscar valor, nós queremos buscar sentido. Por essa razão, nós, todos, nos colocamos diante dos tribunais, dos homens, o tempo inteiro. O tempo todo, nós mesmos nos inserimos. O apóstolo Paulo falou, eu não vou fazer isso. Mas nós, porque buscamos validação, estamos nos colocando o tempo todo nos tribunais, e todos os dias, tribunais da vida. Você pode ter um dia bom, foi bem avaliado, passou o dia, você dormiu, acordou, novos cenários, novos relacionamentos, novas conversas, novas propostas, você caiu de novo no novo tribunal, e talvez o dia de ontem foi ótimo, o dia de hoje está péssimo, porque você está dando ouvidos aos tribunais. Paulo assumiu que não mais aceitaria, nesse contexto, entrar em qualquer tribunal. Nem no tribunal dos homens, nem em seu próprio tribunal. Paulo sabe que ninguém poderá justificá-lo e nem ele mesmo poderá tornar-se inocente. Então o que o apóstolo Paulo fala? Ele afirma que o Senhor é o Senhor que me julga. Ele está disposto a entrar no julgamento de Deus, a aceitar, a acatar o julgamento de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, nem o que os outros dizem e nem o que o meu eu diz vai confrontar o que o justo juiz diz. Eu vou ouvir o que o justo juiz diz. Se for a meu favor, ou se for contra mim, se for para me corrigir, se for para me alimentar, se for para me encorajar, não importa, eu vou receber do justo juiz e ali eu serei dirigido. Amém, queridos? É o Senhor que me julga, é Ele que me avalia, é Ele que me direciona. Em outras palavras, é a opinião de Deus que realmente importa. É a de Deus que importa. Nós estamos dando tanto ouvidos a tantas vozes, a tantos juízes, tantos tribunais, que nós estamos sendo massacrados. Nós estamos nos machucando. Hoje, nós temos, nessa geração que nós estamos vivendo, o tribunal das redes sociais. Todo mundo se tornou juiz. Todo mundo tem um veredito. Todo mundo tem uma palavra. Muitos nem conhecem todos os contextos. Estão determinando futuros. Estão dizendo, é isso e aquilo outro. Os haters, os odiosos, tem gente sentada, eu sei que aqui na igreja tem gente, tem juiz e juíza, tem juíza, né? Solange está aqui, Solange, né? Mas muitas vezes, todos nós não fizemos nem advocacia, nós não somos advogados, nós não passamos no concurso, mas nós somos excelentes julgadores uns dos outros. Ao invés de olharmos para nós olhamos apenas para o outro. Por quê? Porque nós estamos querendo a validação do nosso eu. Falar mal do outro é tão bom para a gente, porque eu estou me validando. Quando eu deprecio o outro, na verdade é a nota 6. Você se sente nota 6, mas a sua alegria é fazer todo mundo se sentir nota 5, porque assim eu estou de boa. Agora quando você é nota 9, você podia ir bem para casa, nota 9 é top, passa no Enem. Não, eu fui 9, todo mundo foi 10, eu preciso derrubar os de 10. Eles foram 10 porque colaram, eles foram 10 porque o pai é rico, colocou no colégio rico. Eles são 10, porque na verdade eu fiquei sabendo que o professor gosta mais deles e soltou umas dicas. É assim que nós fazemos, porque nós estamos o tempo todo com o centro. O apóstolo Paulo, ele estava com o ego saciado, ele tinha uma identidade equilibrada, ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é em Deus?
Você realmente sabe as palavras que Deus tem a seu respeito? Você realmente sabe e permitiu que essas palavras descessem para o seu coração e você está em paz com as palavras que Jesus fala a seu respeito, dentro desse tribunal de Cristo, o próprio tribunal de Deus, né? O próprio julgamento de Deus? Paulo, ele desvinculava a sua identidade em Deus de qualquer julgamento dos outros e dos seus próprios. Ele sabia quem ele era, ele sabia a existência dele. Ele não se achava nem melhor do que os outros e nem pior do que os outros. Ele sabia quem ele era. A humildade bíblica não é o contrário da soberba. A soberba é achar-se melhor do que os outros. Humildade não é se achar pior do que os outros. Humildade é saber exatamente quem você é. E quem sabe quem é não precisa de nada mais, em Deus, estou dizendo em Deus, você não precisa de nada mais que te movimente. Você sabe quem você é. Você vai viver para Deus, vai ver os propósitos de Deus. Eu quero concluir, finalizar essa mensagem. Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Talvez quando você escuta essa experiência do apóstolo Paulo e tudo aquilo que nós falamos sobre nós mesmos, antes de continuar, eu só quero dizer que o nosso processo começa na salvação, quando nós recebemos um amor genuíno que nos perdoa, nos dá segurança. Nós caminhamos por meio do Espírito com esse ego sendo transformado, que eu vou melhorar isso agora. E nós experimentamos o apóstolo Paulo dizendo que uma das coisas que ele viveu, eu chamei, ou o autor chamou de autoesquecimento, né? O Senhor te julga, ponha isso na sua mente, é o Senhor que tem o verdadeiro e o correto julgamento. Mas quando você escuta isso, talvez você pense, pastor, eu acho impossível alguém viver nesse nível, de não dar valor nem ao que os outros dizem, e também não se importar nem com os próprios pensamentos. Talvez a maioria de nós vai pensar, é impossível, eu também penso que deve ser impossível. Mas é uma direção, é um alvo de libertação, é um caminho de paz, é um caminho onde você vai dar ouvidos ao verdadeiro juiz, aquele que julga retamente. E por isso nós estamos aqui falando sobre esse ego que precisa ser transformado, de tirar da mediocridade de um balão que está ali vazio, mas também de tirar, né, dessa soberba, de se achar o melhor de todos, e o cara, a mulher, o belo, o forte, o inteligente, o que tem as respostas todas. Nós não somos nenhuma coisa nem outra. Mas a transformação do eu não é um passe de mágica. Ela começa e ela continua. O seu ego está sendo transformado por Deus, não é um passe de mágica, mas um processo consistente e poderoso. Olha o que está escrito aqui. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos a cada vez mais parecidos com Ele. Os nossos movimentos de transformação são gradativos. Nós estamos sendo transformados. O que você não pode é deixar o seu eu, impor paralisia no processo gradativo. E o egocentrismo, ele infelizmente, ele entra no processo de Deus e ele diz, não precisa mudar. Se você se acha o melhor, e se você se acha o pior, sabe o que o seu eu fala? Você não consegue mudar. Nós somos travados no processo, porque a gente acha melhor do que os outros, não precisamos mudar. Ou a gente está com uma autoestima tão baixa que a gente fala, eu não consigo mudar, eu sou isso mesmo, medíocre. Mas a palavra de Deus fala que nós estamos sendo transformados gradativamente, de glória. A minha tradução fala, somos transformados, a Ara diz, de glória em glória. Significa que o caráter de Deus ele vai sendo manifesto, ele vai sendo entronizado, ele vai sendo derramado no tempo, né, no processo contínuo, um avanço, um passo a passo, um crescimento constante, eu amo essa palavra, uma progressão em direção a Jesus. Ela acontece quando nós contemplamos a glória, quando nós vemos o Senhor, quando eu caminho com Ele, quando eu tenho experiências com Deus. Eu estou no meu quarto de oração, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou experimentando Deus, eu olho para Ele, a visão gloriosa de Jesus é atraente, e eu olho para Ele e falo assim, gente, eu preciso ser igual a esse homem chamado Jesus, o próprio Deus, eu contemplo, eu estou atraído por Deus, e isso me dá
energia espiritual, capacidade vinda do próprio Deus, graça de ser gradativamente transformado à medida de Cristo, que é o meu alvo, é o seu alvo. Além de tudo, é uma obra do Espírito Santo. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós nesse salão será transformado sem a presença e sem o poder do Espírito Santo. Alguém pode ser transformado, não à medida de Cristo. Eu estou falando de igreja, estou falando de Jesus Cristo aqui. Nenhum de nós, nenhum ser humano pode ser transformado à medida de Cristo sem a presença do Espírito de Deus que aponta para Cristo. Você pode ser transformado em muitas coisas, mas não à medida de Cristo. É uma obra do Espírito. A real transformação do ego não acontece sem a presença de Deus. A graça é derramada, o poder do Espírito se manifesta, a glória de Deus nos atinge, Jesus se torna o alvo da nossa vida. O eu perde força, e agora o seu discurso muda, você vive com um discurso novo. Eu vivo para agradar a Deus mais do que a mim mesmo. O seu ego está saciado em Deus. Você está em paz com Deus. Você vive para Ele. Isso te livra das pressões da sociedade e das internas também. Nós estamos com os olhos fixos em Jesus. Nós estamos olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos suas palavras de direções. Mesmo que Deus use pessoas, só para não excluir a comunidade. Mesmo que Deus use pessoas para falar conosco, nós estamos abertos às palavras de Deus. Amém, queridos? Eu quero finalizar orando com vocês e dizendo: o nosso ego é transformado, ele começa na salvação, o amor derramado, o reconhecimento de Jesus como Senhor, tira o eu do centro, põe Jesus no centro. Isso não é um problema para nós, isso é um problema para o egocêntrico, mas para nós é uma alegria saber que Jesus, o Senhor, Ele deseja ser o centro da nossa vida, Ele governar você, colocar você sobre o governo de Deus, colocar você orientado. Além disso, aprenda com o apóstolo Paulo nessa manhã sobre o seu autoesquecimento. Não se preocupe com os tribunais dos homens, nem com o próprio tribunal. Quando está sendo julgado, quando você está sendo julgado, escute a voz de Deus. Procure saber o que Deus diz a seu respeito. Procure ouvir a palavra de Deus, saber quais os textos estão falando sobre você. Procure ouvir a voz do Espírito. Ele é o justo juiz e Ele julga corretamente. Não, cuidado para que você não seja nem condenado, nem absorvido por tribunais errados. Na juventude, uma vez eu disse isso aqui na juventude, eu fiz um slide, ficou péssimo. E eles disseram, está muito ruim, mas eu não trouxe ele não. Eu quero dizer para vocês que os ambientes que nós estamos podem mentir para nós. Se você está num ambiente de insensatez, o ambiente é insensato, os insensatos do ambiente são parabenizados e elogiados. Os sábios do ambiente insensato são questionados, são confrontados. Ao passo que em um ambiente de sabedoria, um ambiente de sensatez, o sábio é valorizado, mas aqueles que são insensatos são questionados. Ou seja, nem você ser elogiado, nem você ser questionado é alguma coisa. Tudo depende de quem está fazendo. Tudo depende do ambiente. Um ambiente de promiscuidade celebra os promíscuos e questiona os santos. Um ambiente de santidade confronta os promíscuos e celebra os santos. Então não é nem a celebração e nem o questionamento, é o ambiente que você está e a forma e os tribunais que você se coloca. Amém, queridos? Ficou melhor do que o slide, né? O slide eles não entenderam. Cuidado com os ambientes, cuidado com os tribunais que você pisa. Se você puder, segundo o apóstolo Paulo, saia dos tribunais dos homens, saia do seu próprio tribunal. Quem julga é o Senhor. Escute a voz de Deus. Amém? Vamos orar, finalizando esse momento. Feche seus olhos comigo. Quero encerrar fazendo mais um tempo de oração com toda a igreja. Ó Pai, eu te louvo, Deus, por esse tempo, desde ontem até hoje. Ó Deus, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor está nos dirigindo como igreja. Ó Deus, para fazer uma avaliação verdadeira, ouvindo a sua voz, sobre Deus, se nós estamos ocupando o lugar que não é nosso, dentro de nós. Ó Deus, e nessa manhã, Pai, o que nós queremos é, Deus, nós não queremos ocupar o lugar que é seu.
Ó Deus, nós estamos abertos nessa manhã, profeticamente oramos e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele não é apenas o Senhor dos homens, Ele não é apenas o Senhor da terra, dos céus, Ele é principalmente o Senhor da nossa vida. Nós estamos abertos, ó Deus, a colocar o Senhor como o Senhor da nossa vida, que o Senhor se assente, Jesus, no trono da nossa vida, no trono da nossa família, no trono da igreja MC, para a tua glória, Pai. Fica à vontade, ó Deus, para nos movimentar, para nos alinhar, para Deus fazer o que é preciso, para Deus que o Senhor assuma, ó Deus, a posição que é sua. Assim como o Senhor não usurpou ser igual a Deus quando veio, nós não queremos usurpar o lugar do Senhor na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor possa que essa mensagem, ó Deus, e esses dias, ó Deus, nos faça uma reflexão severa, ó Deus, nós possamos aprender com o Senhor e experimentar, ó Deus, a cura do Senhor para a nossa vida pessoal, para nossos casamentos, para nossas relações, ó Deus, com os nossos filhos, relação em família, ó Deus, para nossa relação em sociedade, ó Deus, e nós sabemos que quanto mais do Senhor e menos de nós, ó Deus, mais o teu reino é expandido nessa terra, mais os homens te conhecerão, ó Deus, mais nós seremos abençoados, mais a terra será semeada com as melhores sementes. Faz isso, Deus, na nossa vida. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, essa graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e o consolo, e o conforto, e a educação, e o ensino do Espírito, seja com todos nós, sempre. Amém e amém.